É importante se compreenda. Foi apenas mais um passo em falso. Numa entrevista, um deputado, não me recordo o nome dele agora, na Globo News, ele afirmou: a população brasileira apoia o projeto de lei 1904. Aí a Júlia do Alibe pediu a palavra e disse: não, olha, há aqui 3 institutos, diz quais eram, que não apoiam. Então o senhor, em que pesquisa o senhor se baseia? Ele falou: na pesquisa mais precisa de todas. Eu me baseio na Bíblia. Não é percebe? A lei 1904 não era uma aberração, foi um passo em falso, como a declaração da Michelle Bolsonaro. Então o que está em jogo? Eles apoiam o Reagan e não o Carter, porque diz o Gary Norris, num texto de 1982, que se chama A Esquizofrenia Intelectual da Nova Direita Cristã. Qual é a esquizofrenia intelectual? É aceitar que se deve separar a igreja e a religião. Michelle Bolsonaro. O que é a New Christian Right? É a compreensão de que política e igreja não devem estar separadas, mas a política deve estar subordinada à igreja, à religião. Ele propõe uma estratégia de 2 passos, que é a teologia do domínio. E ele diz, está lá no texto, um texto de 40 páginas de 1982, é esse texto. Ele diz assim claramente: qual é a estratégia? Então ele diz, está no texto, eu já traduzi, já coloquei em vários textos meus aqui no Brasil para todo mundo ler. Ele diz assim: aproveitando-se da liberdade religiosa garantida pelas constituições modernas, e de fato, artigo 5º da Constituição brasileira assegura liberdade religiosa. O artigo 19 consagra o caráter laico do Estado. O Estado tem caráter laico não para ser contra a religião, é o oposto, é para ser favorável a todas as religiões. Eu vou sintetizar, Daniel, já está tarde, né? Vamos lá. Então, diz ele, aproveitando a liberdade religiosa, através do proselitismo, crescer. Até que, é literal o que eu vou dizer agora, ele diz assim: theocracy must flow from the hearts of a majority of citizens. A teocracia deve fluir do coração de uma maioria de cidadãos. Como? Através da pregação. E como é que você faz a pregação? Porque tem liberdade religiosa. 2 passos. Quando chega no segundo passo, quando você tem uma maioria de cidadãos, então você tem a República de Gileade. É o conto da Aya. Sim. Agora, de onde eles tiram isso? Aí, por isso que eu fiz aquela referência inicial, deturpação do repertório bíblico. Essa é uma leitura absurdamente deturpada do versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis. Você se recorda, no capítulo 27, Deus criou o homem à sua imagem. Criou o homem e a mulher à sua imagem. Deus à sua imagem os criou. Então, no versículo 27, Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. É depois tira da costela, na primeira referência, homem e mulher são criados ao mesmo tempo. Aí ele segue, diz assim. Eu não vou lembrar de cor, mas o ideal seria citar King James Bible, porque é de onde ele se baseia, mas então diz assim, né? Então, e Deus os abençoou e lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Na versão da Nova Almeida atualizada, que é que os protestantes usam, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Agora, olha a perversão da manipulação do repertório bíblico. Então, o que você tem que fazer? Crescer, multiplicar, encher a terra e submetê-la. Primeiro passo. Através da pregação e do proselitismo, você aumenta o número de evangélicos de modo a serem maioria ou a terem um número suficientemente significativo para decidir uma eleição majoritária. Depois que isso acontece, dominai os peixes do mar, dominai. Na King James Bible, have dominion over. Por isso, dominion theology, tirada desse versículo. Há pouco tempo... É uma interpretação bem elástica, né? Não, é absurda. Sim. Não, é absurda. É uma manipulação, mas é possível demonstrá-lo. Por que é uma manipulação? Porque se essa é usada pela New Christian Right, ou pelo fundamentalismo cristão, para propor que é preciso um plano de poder que ocupe 7 áreas: educação, cultura, entretenimento, política, etc. São os 7 montes. Uma vez que essas 7 áreas estão ocupadas, e que você pode então partir para o segundo passo. O segundo passo é o domínio. O domínio é o estabelecimento progressivo de uma ordem teonomista, ou seja, uma ordem social cujo arcabouço jurídico obedeça ao Antigo Testamento. É o que o Donald Trump está propondo agora, de maneira clara.
É o que domina o conto da Aya, da Margaret Atwood. Por que é uma deturpação do repertório bíblico? É preciso mostrá-lo. Porque estamos no Velho Testamento. É importante dizer que não é uma metáfora o conto da Aya. Não, claro. É uma possibilidade, real, de fato está no plano. Exatamente. Podemos até falar disso, porque tem coisas impressionantes no Brasil de hoje. Porque estamos no Velho Testamento. No Velho Testamento, e acreditemos que então, que o homem e a mulher do versículo 27 devem crescer, multiplicar, encher a terra, submetê-la e devem dominar. Aceitemos. Este homem e mulher não pode ser cristão. Porque estamos no Velho Testamento. Sim, claro, faz todo sentido. De maneira legítima, o judaísmo não aceita Cristo como profeta, o que os muçulmanos aceitam Cristo como um dos profetas. Sim. Para o judaísmo, Cristo é blasfemo. Quando Cristo no templo diz, está em João, mas em outros também, que ele é filho do Senhor, ele está escrito, eles rasgam as vestes, levam ele para Pilatos, porque isso é a blasfêmia suprema. Ele dizer que ele é o verbo encarnado. João, né? E no início era a palavra, no início era o verbo. E o verbo se fez carne. Ele é o verbo encarnado. Para os ouvidos judaicos, isso é uma blasfêmia insuportável. Ainda hoje, para os judeus, Cristo não foi o Messias. Por isso que hoje, o calendário judaico, eles estão no ano 5.200 e algo, não vou lembrar agora perfeitamente. Eles estão neste ano 5.000, porque nós falamos que estamos em 2024, porque antes dizíamos antes de Cristo, depois de Cristo. Hoje, somos mais corretos e falamos antes da Era Comum, depois da Era Comum. Mas o comum da Era é o advento de Cristo. Mas se para você Cristo não é o Messias, você não está no ano 2024. Você está no ano 5.000 e pouco. De maneira legítima, é o judaísmo. Com todo respeito à fé alheia. Então você lê o versículo 28 do Gênesis e considerar que este homem e esta mulher, primeiro que eles não consideram que é homem e mulher, é só um homem. Considerar que este homem é o cristão é uma fraude hermenêutica, é uma deturpação do repertório bíblico. E boa parte da teologia do domínio está em curso no Brasil.